Olá, tudo bem? Nós vamos começar hoje a sétima aula de neurociência, oitava aula, né? Que a sétima está no site. Nós vamos falar hoje um pouco sobre as emoções e sua relação com a cognição e a aprendizagem. Então, gente, é o seguinte, as emoções têm muito a ver com a parte da aprendizagem, certo? Se a criança não tiver, se as emoções estão no nosso sistema límbico, tá? Então, quando a criança é elogiada, quando ela vai avançando na aprendizagem, você vai elogiando, vai falando que ela está conseguindo, que ela consegue, né? Você é inteligente, você vai conseguir. Então, isso aí vai, essas informações vai indo tudo no sistema límbico da criança, certo? E aí a criança vai se sentindo cada vez mais confiante e vai tentando, né, avançar ali na aprendizagem. Eu tô com um menininho, que eu trabalhei com ele hoje, ele tá no segundo ano, numa escola particular, e ele chegou para mim, ele lia assim, vamos supor, a casa bonita, CASABO, sabe? Ele ia desse jeito. Não faz nem um mês, lá no meu Instagram tem lá, viu, gente? Olha lá. Não faz nem um mês que eu estou trabalhando com essa criança, ela conseguiu ler, certo? O livro todinho hoje. Então, eu falei, nossa, como você está lendo bem, que belezinha. A mãe, quando viu ele lendo, a mãe começou a chorar, certo? Agora tudo ele quer ler. Aí tem um joguinho lá na minha sala, ele falou assim, eu sei que está escrito naquele jogo, você está escrito naquele jogo. Eu vou estar escrito macaco, que é um jogo também que eu gosto muito, que eu coloquei no meu Instagram a foto, vocês olham lá. Então, as emoções, ela tem muito a ver com a alegria, com o medo, com a raiva e com a tristeza. Se a criança se a criança mora num ambiente, tá? Com com muita briga, sabe? Um ambiente desestimulador, um ambiente que não, eu falo para vocês, gente, a aprendizagem, ela vem a primeira aprendizagem da criança é a estimulação no ambiente que ela mora. Então, se ela tem um ambiente favorável, um ambiente bom, um ambiente que a mãe trata a criança com carinho, que a mãe tem paciência com as crianças na hora de ensinar essa criança, né? O pai briga com a criança, a família está sempre ali reunida na hora da refeição, na hora do café da manhã. O pai vê a mãe beijando a criança, o pai vê o filho vê a mãe dando um beijo de carinho na mãe. O filho, a criança, a gente observa tudo isso. Ela observa se essa mãe está sendo bem tratada pelo pai, se o pai é carinhoso, não é. Se esse pai, né, beija a criança, abraça a criança. Se esse pai conversa, ele brinca com a criança. Eu não sei se vocês viram na TV Record, uma menininha, 2 aninhos, que era filha de um radialista, e a mãe acho que é repórter, coisa assim. Não sei se vocês viram. A menininha tem 2 anos e meio, 3 anos. Assim, é tão bonitinha. A menininha tem uma cozinha, né, de brinquedos, essas cozinhas de brinquedo, e o pai vai lá cozinhar junto com a criança de mentirinha. E a criança fala, né? Vai falando, você quer comer isso, comer aquilo? A criança prepara a comida para o pai. Aí depois foi brincar de mercadinho. A criança tinha um supermercado lá, e aí, qual o preço? Aí ela falava assim, você quer no cartão ou quer pagar em dinheiro? Ou você quer Pix? 3 aninhos, eu acho que 2 anos e meio. E você vê que gracinha. Então, você vê que é uma criança muito estimulada. O meio ambiente está favorecendo a aprendizagem dela. Fala corretamente as palavras, gente. Então, se a criança vem no ambiente que ela tem alegria, que ela tem carinho, que ela tem atenção, lembra lá, quem assistiu minha aula sobre modalidades de aprendizagem? Tem muito a ver, gente. A criança pode ser hipoassimilativa, hipoacomodativa, porque aquela hipo é aqui abaixo, lembra de abaixo, né? Aquela criança, ela sente medo, tristeza, ela não se abre, né? Ela é uma criança tristonha, certo? E a criança que tem medo, raiva e tristeza vai trabalhar muito na aprendizagem dessa criança, certo? Então, das emoções, gente, a alegria é a melhor emoção que existe, né? Alegria. Aí, quando eu pego medo, raiva e tristeza, a criança vai ter problemas na aprendizagem. Então, as emoções são fenômenos que assinalam a presença de algo importante
ou significante em um determinado momento da vida de um indivíduo. Então, a criança, ela vai lembrar, nós temos nosso sistema límbico, onde tem nosso tálamo, hipotálamo, nosso hipocampo, onde são guardadas as memórias de curto prazo, né? E quando a criança vive uma aula emocionante, o que ela aprende, isso aí vai para a memória de longo prazo. A memória de curto prazo, gente, é como se fosse uma lixeira do nosso cérebro, você entendeu? O que fica na memória de curto prazo são as coisas que se tornou significativo para o cérebro. O que não é significativo para o cérebro, no momento que a gente dorme, no momento que nós dormimos, nesse momento o cérebro vai jogando tudo que não é significativo para a lixeira, né, que são os neurônios que vão sendo descartados e vai ficando só o que interessa para o cérebro. Então, por isso, quanto mais a aprendizagem for realizada com emoção, mais a criança vai guardar no córtex, toda a região do nosso cérebro, né? Nosso encéfalo, certo? Onde tem as células glias, nós temos a massa cinzenta, que são as células glias, nós temos a massa branca, né? Que são os neurônios. E o que acontece? Isso aí vai ser armazenado na memória de longo prazo. Então, quando a criança tem vivência legal, ela vai guardar. Hoje, por exemplo, né? Um menininho que eu estou atendendo no 4º ano, ele não sabe fazer multiplicação. Não sabe, 4º ano. Aí eu falei assim, vamos aprender a multiplicar? Aí eu falei assim, mas eu não sei multiplicar. Eu falei assim, não, mas você vai aprender por desenho. Quantos que é 2 vezes 2? Eu não sabia. Aí eu falei assim, ó, então você vai pegar 2 vezes 2. Esse 2 representa 2 quadradinhos. Aí você vai pôr 2 bolinhas dentro de cada quadradinho. Aí você vai somar. E você vai achar a resposta. Aí eu fiz para ele, ele somou. Aí falou lá, 4. Né? Agora vamos tentar 2 vezes 3? Então, você quer 2 quadradinhos, que é a tabela do 2, e cada quadradinho só pôr quantas bolinhas dentro? 3 bolinhas, porque é 2 vezes 3, vai somar 3 mais 3. Aí ele achou a resposta. Aí ele escreve o 6 invertido, o 5 invertido, já foi descobrindo, né? Que ele faz inversão dos números. E aí você vai pegando tudo isso, fazer seu relatório. E depois agora, eu falei assim, agora você vai tentar sozinho. Você vai fazer para mim 2 vezes 4. Quantos quadradinhos eu tenho que desenhar? Tabela do 2. Então, são 2 quadradinhos. Quantas bolinhas você vai pôr dentro de cada quadradinho? 4, não é? Quanto? Ele, 4. Então, aí depois você vai fazer o quê? Vou somar. Aí ele conseguiu fazer. Aí eu fui elogiando. Fui falando, nossa, que belezinha, você está conseguindo. Que fofinho. Aí ele foi falando, nossa, como você é inteligente. Aí esse gatinho, olha meu gatinho, gente, coisa fofa. Olha, é bonitinho. Aí, até os animais, gente. Os animais, eles gostam de ficar perto de pessoas que são carinhosas com eles, sabe? Pode ver que os gatos, geralmente, né? Eles ficam perto de quem trata bem, né? Quer deitar perto, quer, né? Quer ficar sempre pertinho, dormir junto. Então, vamos embora. As emoções se manifestam por meio das alterações na sua fisiologia e nos seus processos mentais e mobilizam os recursos cognitivos existentes. Quais são esses recursos, né? Vamos estar vendo aqui. Gente, se quiserem participar da aula, tá? As emoções atuam como um sinalizador interno que de algo importante está ocorrendo e são também eficientes mecanismos de sinalização intragrupal, já que podemos recorrer às emoções um dos outros e, por meio delas, comunicar situações e decisões relevantes aos demais indivíduos ao nosso redor. Hoje, gente, eu estava trabalhando, né? E aí eu entrei na sala dos professores para pegar um cafezinho. Na hora que eu entrei na sala dos professores, tinha uma professora chorando. Aí eu falei assim, professora, o que está acontecendo? Você está chorando? Eu já achei que fosse alguma coisa de trabalho, né? Aí ela falou assim, o cachorro dela tinha morrido, gente. O cachorro dormia todo dia com ela, né? Junto na cama dela. Então, ela tinha muito amor pelo cachorro. Então, olha só. Então, assim, afetou a emoção dessa pessoa, dessa professora, quando soube que o cachorrinho faleceu. Então, assim, e quando a gente também está em sistema em perigo, por exemplo, você vai atravessar uma rua e a rua está escura, você escuta um barulho, aí seu coração começa a disparar, né? Vai liberar muita adrenalina. Então, esse medo tem a ver com as emoções. A raiva tem a ver com as emoções. A tristeza tem a ver com as nossas emoções. E tudo isso está onde? No nosso sistema límbico, tá? Então,
O aluno que tem raiva da professora, a professora chama a atenção dele ali, né? Tem raiva, ele vai aprender? O aluno que não tem empatia vai aprender? Não vai, gente, não vai. Entendeu? Por isso que o coordenador pedagógico tem que ficar de olho nesse profissional, e tem que ficar olhando se esse profissional está tratando essas crianças com carinho, se essas crianças estão sendo bem tratadas, se o professor é carinhoso com essa criança, né? Se ele propõe atividades que vão desenvolver, que essa criança vai desenvolver cada vez mais, né? Você vai ficar com aquela atividade todo dia a mesma coisa? Então, quando eu dava aula na educação infantil, eu fazia roda de conversa todo dia com meus alunos de 2 anos e meio para 3 anos, gente. Entendeu? 2 anos e meio para 3 anos. E aí eu sentava todos eles assim, porque você tem 20 alunos na sala, crianças, bebês, né? E se você não pôr ordem na sala, você não consegue trabalhar. Então, aí eu falei assim, agora, criança, é o nosso momento de conversar, nossa roda de conversa. Vamos para a roda de conversa? Aí eu cantava musiquinha, aí eu pegava um pano bem grande que eu levava, né? A cada um segurava no pano, cantava uma musiquinha, eu punha um peixinho, sabe, no pano, e eu contava, como pode um peixe vivo viver fora de água fria? E o peixinho pulando no pano, e cada criança segurando um pedacinho do pano. Olha só, estou trabalhando as emoções da criança, a alegria, o peixinho pulava e caía para fora do pano, aí uma pegava o peixinho e colocava de volta, aí eles morriam de rir, porque via o peixinho pulando. Olha só, isso vai ser guardado na memória. Aí eu falei assim, agora, criança, nós brincamos um pouco, agora vamos tentar, vamos fazer uma roda de conversa. O que você comeu hoje? Né? O que você fez com sua mãe no final de semana? Foi passear? Foi para a praia? Você está desenvolvendo a oralidade das crianças de uma maneira lúdica. Você pode fazer um desafio para as crianças com imagens, né? Olha, cada imagem, a imagem da praia, né? Quem já foi na praia? Olha, o que tem na praia? E aí isso aí vai guardando as memórias da criança, e a criança vai guardando, né? E tem uma outra musiquinha também. Vão anotando o nome das músicas aí, gente. Você que é coordenadora da educação infantil aí, que falou comigo, tem uma música que chama Lava, Lava, Lavadeira. Olha só, gente, a criança vê a mãe lavando, passando, secando, né? Aí você propõe a musiquinha, eu levava o pano, dava um pano para cada criança e falava, lava, lava, é assim a música. O sol está se pondo assim, chegou a menina aqui, com a trouxa deste tamanho. Aí já trabalha grande e pequeno, tantinho de sabão assim. Aí lavando, lava, lava, lavadeira, quanto mais lavar, mais cheira. Aí depois tem o lavar, o bater, o secar, o passar e o guardar. Eu falo, guardar, eu fazia assim, né? O passar, a gente estava passando roupinha mesmo, assim, faz de conta tá passando o paninho, né? Você pode dar um objeto na mão da criança, né? Para tentar brincar de passar. Então, assim, são coisas que você está trabalhando com esse aluno que são da vivência da casa dele. Aí eu falo assim, quem aqui ajuda a mamãe a lavar roupa, passar roupa, né? A lavar roupa, a dobrar roupa? Quem gosta de ajudar a mamãe, né? Então, essas coisas vão fortalecendo as memórias das crianças. Aí eu teve um outro projeto que eu trabalhei sobre... as crianças começaram muito... Eu comecei a cantar a musiquinha Alecrim Dourado. Alecrim, alecrim dourado que nasceu no campo, sem ser semeado. E aí, o que eu fiz? Montei um projeto da música. As crianças começaram a cantar as músicas, cantar essa musiquinha, cantar, e ficava cantando, sabe? Mesmo eu não estando cantando a musiquinha, eles cantavam. Estou desenvolvendo a oralidade, a parte emocional, porque você está cantando porque ele gostou. E aí, eu fiz um projeto da planta do alecrim. Eu levei a planta do alecrim, sabe, para a sala de aula. As crianças cheiraram o cheirinho do alecrim. Aí eu levei uma planta plantada no vaso mesmo, mostrei para ele. Depois a gente foi lá na horta, plantamos a plantinha na horta. Depois eu fiz um chá da tarde com os pais. Aí depois eu dei um pouquinho de chá de alecrim para cada criança, um pouquinho de açúcar, né, que é bem amargo. Aí teve criança que falou assim, Eca! Aí na hora que a criança falou Eca, eu me segurei para não rir, sabe, gente? Porque foi muito engraçado. E aí a criança, ela vivenciou esse momento, isso vai ficar guardado na memória dela, porque foi um momento rico de aprendizagem. Então, vocês têm que proporcionar momentos ricos de aprendizagem para que guarde na memória. E quando você lembra da nossa aula de neurociência sobre os neurotransmissores que tem a ver com os órgãos sensoriais, então, tudo no nosso corpo
tem a ver com os órgãos sensoriais. Então, quando você ensina a criança, por exemplo, o chá do alecrim, a música do alecrim, aí eu concretizei essa música do alecrim com o chazinho do alecrim, mostrei a folhinha do alecrim, eles cheiraram essa folhinha. Então, isso aí foi o quê? Na memória de longo prazo deles, nos órgãos, estou trabalhando nos órgãos sensoriais com as crianças, entendeu? E depois os pais vieram, as crianças cantaram a musiquinha do alecrim para os pais cantaram junto essa música, depois eu servi o chazinho para o pai deu o chazinho para o filho deu o chazinho para a mãe, entendeu? Olha só quanto momento rico, quantas coisas que vai gravar na parte emocional dessa criança, entendeu? Então, as emoções envolvem respostas periféricas, podem ser percebidas por um observador externo. Por exemplo, né? Aumento do estado de alerta quando eu estou tendo uma emoção de medo, né? Por exemplo, né? Desassossego, quando eu estou nervosa com alguma situação, né? De alguma coisa que está para acontecer, dilatação da pupila, se for caso de medo, sudorese, né? Se for caso de emoção, medo, a criança vai suar, né? Frio no estômago, lacrimejamento no caso da tristeza, alteração da expressão facial, você consegue perceber que a pessoa está triste, tá? E modificações corporais. Então, pelo olhar da pessoa, pelo agir da pessoa, pelo sentar da pessoa, você percebe como que está a emoção dessa pessoa, até mesmo, gente, né? Hoje eu entrei na sala da professora, a professora estava chorando, então eu já vi que a emoção dela ali estava sendo afetada, era tristeza, né? O cachorro faleceu, tá? Coração disparado, quando há emoção tanto de alegria como de medo, o coração pode disparar, né? Pode disparar seu coração de uma coisa alegre ou de uma coisa triste também, né? Nó na garganta, quem já aconteceu isso? Dá um nó na garganta quando está assim, muito triste ou raiva, euforia quando você está muito alegre, desânimo, irritação, amor, medo, ódio, ciúme, decepção, né? Então, tudo isso abrange a nossa parte das emoções. Então, todos esses acontecimentos, observáveis ou não, têm origem no cérebro, e cada um deles é processo em distintos circuitos e sistemas. Então, nós temos aqui, né, nossa hipocampo, nosso cerebelo, nossa amígdala. As emoções estão nessa região aqui, ó, onde está nosso hipocampo e nossa amígdala, tá? E daqui que vai levar para as outras regiões do cérebro, como que você está se sentindo ou não, né? Então, os órgãos dos sentidos enviam as informações relevantes até o cérebro por meio de circuitos neuronais, são os neurônios. Se um estímulo importante com valor emocional é captado, ele pode mobilizar o quê? A atenção, né? Atingir a atenção e as regiões corticais específicas do nosso cérebro, né? Então, as informações são, então, direcionadas a uma região de substância cinzenta, que é o nosso subcortical do lobo temporal, a amígdala cerebral, cuja forma lembra uma amêndoa, tá? Que é essa aqui, ó. Tá? Esse roxinho aqui. O azulzinho é hipocampo. Tá? Então, as emoções têm a ver com a nossa amígdala, tá? Que fica no lobo, bem perto da região do lobo temporal aqui, tá? Então, a amígdala costuma ser incluída em um conjunto de estruturas encefálicas conhecido como sistema límbico, no qual se atribui o controle das emoções e dos processos motivacionais. Então, quanto mais você fazer uma aula motivacionada, mais o seu aluno vai aprender. Então, na hora de planejar uma aula, gente, coloca um jogo, coloca uma diá. Sabe aquele mindfulness, né? Então, tenta fazer uma atividade mindfulness com aquela criança antes de começar a aula, de respirar, de pensar no amigo que está do lado, sabe? Lá tem as cartinhas assim, não sei se está aqui no mindfulness, não está aqui, gente. Então, tem várias atividades, aqui, está aqui, ó. Esse aqui, tá? Estão vendo? Vocês enxergaram? Ó, eu vou tirar uma cartinha aqui. Vamos ver uma que tem a ver com as emoções. Vocês veem, que bacana. Então, eu acho, nossa, eu amo, entendeu? Olha, vamos ver isso aqui. Peça a criança para se sentar e relaxar o maxilar e o rosto. Quando se sentir relaxada, diga-lhe para começar a pensar em sorrir e expressar o sorriso nos lábios, mesmo que no primeiro momento não tenha vontade de sorrir.
Peça-lhe que pratique diversas vezes ao longo do dia, sempre que lembrar. Olha só. Oriente a criança a massagear as orelhas lentamente com movimentos circulares, com o polegar e o indicador, passando por todos os pontos, por dentro e por fora. Feito isso, ela deverá flexionar as palmas da mão para esquentá-las e então colocá-las sobre as orelhas, tapando e por alguns segundos observe se ficou mais tranquila, certo? Olha só. Então, tudo isso eu estou trabalhando com o quê? O nosso sistema límbico e com nossos órgãos dos sentidos. Olha esse aqui. Escolha uma música calma, instrumental, para a criança ouvir. Peça-lhe que feche os olhos, ouça a música em silêncio, prestando atenção apenas na respiração. Oriente-a para que, se vierem pensamentos, volte a atenção para a música e para a respiração, deixando que a música flua através dos ouvidos. Então, você está trabalhando com o tom inibitório, a parte emocional, se vier pensamentos ruins, né? Para ela se focar na música que está ouvindo. Então, você começa a trabalhar a parte das emoções com a criança com essas cartinhas aqui, que eu acho bem bacana, tá? Alguém quiser falar alguma coisa, pode falar, tá? A amígdala interage também com o córtex cerebral, permitindo que a identificação da emoção seja feita, e podemos ocasionar, além disso, o aparecimento e a persistência de um determinado estado de humor. Então, a amígdala que vai observar ali se você está alegre, está triste, né? Tá com raiva, certo? E imaginemos a situação em que a professora chega à sala de aula com uma pilha de provas e anuncia a avaliação inesperadas. Certamente, a amígdala cerebral dos alunos entrará em ação, provocando o aparecimento das respostas e sentimentos. Muitos vão ficar muito chateados. Prova surpresa, né? Tem muito que não estudou, não vai bem na prova. Então, a amígdala é importante ainda na aprendizagem da reação do medo e na identificação das expressões faciais e ele relacionadas. Pessoas ou animais em que a amígdala foi lesada, geralmente não identificam os sinais de perigo emitidos pelos seus semelhantes e têm dificuldade de reagir adequadamente a situações ameaçadoras. Então, uma criança autista, por exemplo, né? Não, o que acontece? O autismo, com certeza, gente, depende do grau do autismo, essa região da amígdala deve ter sido muito afetada no momento das podas neuronais, porque o autista, ele não abraça, é muito difícil um autista abraçar, né? Ter essa parte do carinho. Ele não tem noção do perigo, tá? Se deixar atravessar a rua na frente de um carro, por exemplo. Não, se vê um leão, vai querer pôr a mão ali na boca do leão. Não tem noção que aquele animal é perigoso. Então, eles não têm, né? Quando a amígdala é lesada, eles não têm essa parte das emoções, tá? Essa parte das emoções são afetadas. Diz que o psicopata, né? O psicopata, ele tem alguma lesão na amígdala, porque eles não têm essa parte da emoção. Eles são, né? Quem já assistiu O Meu Nome é Kelvin? Alguém já assistiu? Alguém já assistiu esse filme? Não, não assisti, não. Aí Não, vocês vão também ver não. que é uma criança psicopata, gente. O filme é chocante. Eu nunca esqueço esse filme, sabia? Eu assisti e, às vezes, várias vezes eu lembro do filme, me marcou tanto esse filme, gente. Ele é triste, tá? Se alguém for assistir, eu vou avisar. Ele não é um filme fácil de assistir, é um filme forte. Só que como nós estamos nessa área da educação, nessa área que a gente pode ter um possível psicopata numa sala de aula de 30 crianças, né? Então, a gente precisa assistir esse filme para você entender que o psicopata, ele não tem essa parte das emoções. Entendeu? Uma criança que pega um gato vivo e põe dentro de um fogão e deixa queimar vivo, você acha que a criança tem parte da emoção? Você acha que essa parte da emoção funciona? O que vocês acham? Que não funciona. Não tem, não tem. Funciona. O psicopata, ele não tem. É que tinha que se aprofundar mais, não é o nosso caso aqui da gente se aprofundar nesse assunto. Mas você pode jogar, tentar ler o artigo científico sobre o psicopatismo e as emoções. Tenta procurar artigo científico. Eu sou assim, gente, é que eu tô meio sem tempo, mas quando eu tenho dúvida de alguma coisa, eu procuro artigos científicos e leio. Aí eu tiro a minha dúvida, entendeu? Mas assista esse filme, depois vocês me falam, tá bom? No nosso cotidiano, está no YouTube o filme, tá? No nosso cotidiano, as informações sensoriais que nos chegam podem ser neutras ou vir acompanhadas de uma valência emocional negativa ou positiva. Então, um cachorro
Pode ser apenas mais um dado no ambiente, mas pode provocar uma sensação agradável, se for o nosso animal de estimação, ou ainda infundir medo e apreensão, se for um animal que sabemos ser perigoso. Esse processo acontece aonde? Na amígdala, né? Eu vejo aqui o gatinho, né, que minha filha arranjou que tá aqui, tem 2 gatos, né, gente? Não tem cachorro, ele não tá aqui, não. Aí a gente pega tanto carinho, né? O gatinho é tão engraçadinho, gente, vem fazendo arte, sabe? E aí eu acabo pegando ele, eu acabo fazendo carinho nele, sabe? Na hora de dormir, ele, às vezes, meu marido não deixa, né? Mas, assim, quando meu marido tá em casa, eu deixo o gato dormir lá na minha cama, não tô nem aí não, sabe? Sabe, a gente pega tanto carinho, e o medo que eu tenho dele sumir, acontecer alguma coisinha com ele. Então, a gente vai sentindo carinho, né? Agora, põe um Rottweiler aqui na minha casa, Deus me livre. Eu não vou chegar perto de medo, né? Eu morro de medo desses cachorros, assim, sabe? Então, recompensa. Nossas motivações nos levam a repetir as ações que foram capazes de obter recompensa no passado, ou procurar situações similares, que tenham chance de proporcionar uma satisfação desejável no futuro. Então, o autismo, ele age assim, né? Um pouco por recompensa. Nome do filme, precisamos falar sobre Kevin. É esse aí, gente, o nome do filme é esse. Precisamos falar sobre Kevin. Quem quiser assistir, depois me fala na próxima sessão, na próxima aula, né? Então, assim, tem a aluninha lá que não sabe ler, né, na escola. Eu falo assim, ó, se você aprender a ler até julho, eu vou te dar um pote de massinha. Você quer um pote de massinha? Então, vamos tentar? Vamos tentar ler até julho? Então, se até julho você ler esse livro inteiro, que é um livro de leitura simples, né? E aí eu vou dar um potinho de massinha para você. Então, assim, ela fica tentando aprender a ler, para ganhar a recompensa, que é o pote de massinha que eu vou dar para ela. E também um certificadinho de honra, assim, alguma coisa assim, bolar alguma coisa assim, um certificado, sabe? Que ela aprendeu a ler, bolar uma coisa bem legal lá com a coordenadora. Isso aí vai ajudar a criança a avançar, entendeu? Porque ela vai se esforçar mais, tá? Então, o sistema de recompensa do cérebro, entenda como funciona esse circuito tão antigo do nosso cérebro, que lhe faz ter motivação para ir ao trabalho, ao mesmo tempo deixa difícil resistir aos prazeres da vida. Então, assim, né? Por que que eu vou trabalhar todo dia? Porque eu tenho uma recompensa que é o meu salário. Se eu não tiver o meu salário, gente, você vê assim, pessoas que trabalham, às vezes, voluntário, né? Tem muita gente que começa a trabalhar voluntariamente e acaba, às vezes, desistindo, porque não tem uma recompensa ali, uma motivação, que é o salário, às vezes, né? Então, a gente o ser humano, ele age muito por recompensa. E tem as recompensas boas e as más, né? Desde que a gente vê tanto em filme, se você matar aquela pessoa, você vai ganhar tanto, né? Se você, então, assim, o dinheiro move as pessoas, a recompensa, né? Então, tem recompensa tanto como recompensa boas, como recompensas más, né? De pessoas que querem usar outras pessoas para poder fazer o mal para alguém, certo? Então, aqui, ó, um exemplo aqui. Que delícia esse chocolate! Quando você tem uma experiência prazerosa, o cérebro produz um neurotransmissor chamado dopamina. Isso ativa o sistema de recompensa. A raiz da dopamina está na área tegmental ventral, uma região rudimentar do cérebro que garante uma grande força biológica. Só que se você comer chocolate todos os dias e todos os dias liberar essa recompensa do prazer de comer chocolate todos os dias no seu cérebro, todos os dias liberar dopamina por causa do chocolate, o que vai acontecer, gente? O que vai acontecer? Ninguém Viciar? sabe? Vicia. Oi? Vai ficar viciado. Vai ficar viciado, entendeu? Então, a dopamina é o neurotransmissor do vício. Então, é um neurotransmissor bom, só que precisa tomar muito cuidado, né? Muito cuidado. Então, se você ficar dando chocolate todo dia para essa criança, todos os dias, vai liberar todos os dias a experiência prazerosa, que é a dopamina de comer o chocolate, essa criança vai ficar obesa, vai engordar. Você vê que tem muito menininho bem gordinho, né? Por quê?
porque a mãe não sabe controlar. E ela dando esse chocolate todo dia para essa criança, o que está acontecendo? É uma recompensa não muito boa, gente. Não muito boa, porque vai liberar tanta dopamina. Eu tenho um sobrinho assim. É tanto doce que o meu irmão deu para esse menino, que ele pega o pote de açúcar. Quando o meu irmão vai ver, ele vai lá, tá comendo açúcar. Porque, eu falo para você, meio ambiente é tudo, gente. Meio ambiente é tudo. Eu nunca deixei meus filhos, eu nunca fiz compra, eu nunca comprei miojo na compra. Agora a gente compra porque eles já cresceram, né? Mas quando eles eram pequenininhos, sabe, fandangos? Eu nunca deixei esses fandangos da vida, nunca comprei esses salgadinhos na compra, eu nunca deixei eles comerem, entendeu? Se eles quisessem comer do amiguinho na escola um pouquinho, mas eu não incentivava na minha casa. Por quê? Porque eu sei que não ia ser bom para a saúde deles. Então, muita criança engorda, por quê? Porque está tendo muita experiência prazerosa com a comida, sabe? Então, vamos tentar liberar a dopamina nas crianças de coisas boas, de estudos, de jogos, sabe? Proporcionar jogos, experiências com música, com brincadeiras, entende? Então, a dopamina percorre outras áreas até chegar ao córtex pré-frontal, nossa jovem área de modulação. E é ele que vai dizer que você está satisfeito e deve parar de comer. Se comer chocolate realmente lhe deixou feliz, satisfeito, o seu cérebro registra que aquilo é prazeroso e, portanto, é um comportamento que deve ser repetido, tá vendo? Cada dia ele vai querer mais chocolate. É a mesma coisa do cigarro. Uma pessoa que aprende a fumar, gente, vai liberando essa dopamina do prazer de fumar, certo? Vai mandando esse prazer para o córtex lá, pré-frontal, aí vai dominando cada vez mais, cada vez vai tendo aquele prazer as drogas são assim, de qualquer tipo de droga, né? Então, vamos liberar a dopamina nessas crianças de comer verduras, legumes, coisas saudáveis, sementes, né? Coisas boas. Aí a mãe que está dando muito doce para essa criança, está dando muito prazer para essa criança, liberando muita dopamina atrás de doce, que é gostoso mesmo, né? Que é uma delícia comer doce, chocolate, de boas marcas, né? Que delícia que não é comer um chocolate. Então, não está fazendo bem para essa criança, né, gente? Então, é recompensa, é sistema de recompensa que eu chamo isso aí, entendeu? Então, nós temos que pensar em sistema de recompensa que vai ajudar essa criança a se desenvolver de uma maneira que vai liberar dopamina, mas dopamina de coisas boas, não dopamina de coisas que vai prejudicar a saúde da criança, tá? Posso comer outro? Como o seu cérebro já sabe que comer chocolate é bom, a área tegmental ventral pede que você repita essa ação e ela vai usar toda a sua força biológica para isso. Olha só, então é uma briga do córtex pré-frontal com a amígdala. Então, isso aí é um exemplo, tá, gente? Chocolate é um exemplo, tá? Então, use isso aí para tudo na sua vida, tá? Então, mas, quando a informação chega ao seu córtex pré-frontal, vem a modulação. Você exerce, nossa, ainda recente capacidade de ser mais racional. E pensa se deve mesmo comer o doce, né? Olha só que belezinha. Só que se você ficar dando esse doce todos os dias, vai chegar uma hora que não vai ter mais essa capacidade racional se eu devo ou não comer aquele doce. Eu vou querer comer o doce, certo? O álcool, quem é viciado em bebida, né, em álcool, é a mesma coisa. Então, por isso que quando, né, a pessoa começa a beber demais, está acontecendo essa modulação no cérebro de querer cada vez mais álcool, a pessoa se torna dependente alcoólico, né? Então, ocorre, então, uma batalha entre as informações enviadas pela razão, que é o córtex pré-frontal, e pela emoção, que é a área tegmental ventral. Olha só a briguinha, aí uma gracinha esse desenho, né, gente? Olha a briguinha do córtex pré-frontal, que é a nossa razão, da nossa emoção. Certo? Se você deixar a emoção vencer e repetir frequentemente o comportamento prazeroso, ele vai ganhar força e fica cada vez mais difícil de resistir a ele. Chega de chocolate, vou comer fruta. E como interromper esse ciclo? Seu cérebro não vai deixar de achar o chocolate prazeroso se você decidir parar de comê-lo, mas ele pode começar a perceber que comer fruta também é bom. Fruta!
Se você comer fruta frequentemente e passar a se sentir bem com isso, essa ação vai começar a ativar seu sistema de recompensa e ganhar um ciclo só para ela. Só que a fruta, né, é uma coisa boa, é um sistema de recompensa bom, né, para nossa saúde. Agora, o chocolate já não é. Então, olha só, gente, como que as mães, hoje em dia, precisam saber um pouco de neurociência para saber como trabalhar esse sistema, né, de recompensa no cérebro dessa criança. Aí, volta isso para a sala de aula. O que eu posso fazer como professora para eu fazer com que meus alunos queiram cada vez mais aprender esse conteúdo, cada vez mais aprender essa atividade na sala de aula, né? Então, mas isso não significa que todo mundo sinta prazer comendo fruta. Não basta insistir em um comportamento para que ele se torne interessante. O que estimula uma pessoa pode não trazer o mesmo efeito para outra. O importante é você encontrar quais frutas e chocolates fazem você feliz. O sistema de recompensa está aí para deixar a vida sempre prazerosa e equilibrada. Eu tirei desse lugar aqui, tá? Tem um link aqui. Certo? Então, o certo, o correto mesmo, nosso cérebro tem esse equilíbrio entre o sistema límbico, né, que é a amígdala, e o nosso córtex pré-frontal, tá? Então, por isso, a motivação nos leva a repetir ações que foram capazes de obter recompensa no passado ou procurar situações similares que tenham chance de proporcionar satisfações desejadas no futuro. A liberação de dopamina em algumas regiões cerebrais parece estar associada a esse tipo de recompensa, que leva à aprendizagem. Motivação, quanto estamos motivados. O córtex pré-frontal e o orbitofrontal são ativados e o cérebro identifica oportunidades de crescimento pessoal e profissional. 2. Os circuitos cerebrais detectam no ambiente condições necessárias para essa realização. 3. O foco traz atenção no que se está fazendo, na meta e ser conquistada, e isso é diferencial dos que alcançam sucesso, né? A dopamina é um transmissor fundamental para a motivação, para o foco e produtividade, e também responsável pelo nosso sistema de prazer e recompensa. Ela nos permite ter sentimentos de prazer, felicidade, até mesmo euforia. A liberação da dopamina em algumas regiões cerebrais parece estar associada a esse tipo de recompensa, que leva à aprendizagem. Olha só, gente, né? Usar a nossa aprendizagem, liberar, né, do exemplo do chocolate, transformar aquele exemplo do chocolate em exemplos que vão ser bacanas para a aprendizagem da criança. Levar isso para a sala de aula, certo? Então, as emoções são importantes para os seres humanos da mesma forma que para os outros animais. Somos capazes de aprender e controlar algumas de nossas reações emocionais de acordo com as convivências sociais. As emoções servem para facilitar o processo também de memorização. Então, nós temos o cérebro aqui, né? O lado esquerdo, o que é? Habilidades com números, competências científicas, linguagem escrita, idioma falado, objetividade, análise lógica e raciocínio. O lado direito, formas em 3D, músicas e artes, intuição, criatividade, imaginação, subjetividade, síntese, emoções e reconhecimento facial. Aí, sabe aqui, lobo parietal, frontal, occipital, temporal e cerebelo e tronco cefálico. Então, o parietal, onde está a nossa parte da inteligência, linguagem, leitura e sensações. Que eu já mostrei a parte do cérebro para vocês, mas já está aqui o desenho com coloridinho aqui também, né? Essas cores aqui representam o cérebro. Então, o parietal, tá? Essa amarelinha aqui do cérebro, essa região do cérebro aqui, ó, amarelinha. Frontal, a frente aqui. O frontal tem a ver com o nosso comportamento, inteligência, memória e movimentos. O occipital, nossa parte da visão. O temporal, comportamento, audição, fala, visão e memória. Tá vendo que o sistema límbico está aqui? Então, o sistema límbico tem a ver toda essa parte do nosso comportamento. Se nós estamos com raiva, nós estamos tristes. E é daqui, manda para onde? Para o nosso córtex pré-frontal. Tá? Cerebelo, equilíbrio e coordenação. Tronco encefálico, pressão arterial, respiração, batimento cardíaco e deglutição. Fatos incríveis do nosso cérebro. Nós temos 800 bilhões de neurônios.
2% do peso corporal. O cérebro, ele pesa 2% do nosso peso corporal. Nosso cérebro, ele armazena até 1.000 terabytes. Ele contém 60% de gordura, consome 20% da nossa energia e pesa, em média, 1,3 kg. Só para vocês saberem aqui, que eu achei legal isso aqui, né? Então, o cérebro intermediário, cérebro emocional, né? Então, permite sobrevivência animal, controle dos comportamentos e homeostase necessários à sobrevivência. Então, assim, por que nós temos a emoção nojo, né? Por quê? Porque o nojo, ele entra para a sobrevivência dos seres humanos. Então, você vai ter nojo de tomar uma água toda suja, né? Senão você vai ficar doente das bactérias da água, né? Então, nojo de pisar no lugar sujo, né? Então, o nojo, por exemplo, estou falando um exemplo, né? O medo também é um sentimento que tem a ver com o nosso, que está lá no nosso sistema límbico, a nossa sobrevivência também, tá? Então, nossos instintos afetivos, que é a amamentação, a ira, o amor, a paixão, a tristeza, né? Tudo isso permite para a nossa sobrevivência animal. Aí nós temos o centro das emoções, né? Tem a ver com o circuito de recompensa, punição e aprendizado. Então, por exemplo, gente, eu tenho um bloqueio para fazer desenho muito grande, sabe? Eu não consigo fazer desenho. Tem um bloqueio. Por quê? Mandou desenhar, nossa, eu faço homem palitinho, não flui nada. Porque eu tive alguma coisa de punição quando eu fiz algum desenho na minha infância. E muitas crianças, às vezes, não aprendem, chega para mim lá na clínica, sem saber ler e escrever, porque elas tiveram um bloqueio emocional. Esse menininho, estou um mês com ele, gente, olha lá no Instagram, um mês que eu estou com a criança lia B-A, né? Bola, B-O-L-A, ela lia desse jeito, um mês que eu estou, a criança lê um texto hoje. Por quê? Porque alguma coisa na escola está bloqueando essa criança, a parte emocional dela está bloqueada para desenvolver a leitura na escola. No momento que eu peguei essa criança, comecei a incentivar, comecei a dar atividades para ela que realmente ela consiga fazer, né? Não adianta você dar um texto para essa criança ler na escola, com caixa, letra imprensa, ou às vezes cursiva, as crianças pode ser difícil para ela, com palavras muito complexas, né? Então, ela não vai conseguir. Então, você tem que começar a ensinar a criança a ler com palavras simples, depois você vai para complexa, né? Eu sou contra a ensinar a criança a ler já aquelas um monte de palavras difíceis, um livro de historinha, né, da Chapeuzinho Vermelho, por exemplo, que a criança vai ser difícil de decodificar muitas palavras complexas. Tem que começar por simples, gente, começar por simples, porque a criança tem que ser motivada primeiro, ela tem que sentir que ela consegue, para depois ir para o mais difícil. Não começa pelo mais difícil. É difícil, eu vou ensinar matemática para a criança, quarto ano, não sabe fazer multiplicação. Eu vou começar por simples, eu vou começar com desenho. Porque depois que ele entender o processo da matemática, da multiplicação, ele vai, aí é decoreba, a tabada depois é decorar, né? Mas se ele não lembra quanto que é 6 vezes 6, ele vai lembrar que se ele fizer 6 quadradinhos e colocar 6 bolinhas em cada quadradinho e somar tudo, ele vai chegar na resposta. O que é o mais importante? Ele sentir prazer em chegar na resposta, ou 6 vezes 6, nunca ninguém ensinou que ele podia chegar na resposta dessa multiplicação com desenho, através de ilustração. Agora, a divisão é mais difícil, né, gente? Porque se vou ensinar a dividir, por exemplo, 52 por 3, aí tem que fazer 3 quadradinhos e pôr uma bolinha em cada quadradinho até chegar no 52, né? A divisão é mais difícil de ensinar. Então, tem a ver com diferença agradável e desagradável, né? Então, se alguém te maltrata, né? Se você vai na casa de alguém e será bem recebida, você vai querer voltar naquela casa? Né? Se uma pessoa fala uma palavra de ofensa para você, você vai querer voltar conversar com essa pessoa? Né? E essa parte do sistema límbico tem muito a ver com perdão, com ódio, né? De perdoar alguém. Quantas famílias, gente, você não vê que o pai não conversa com o filho não conversa com a mãe, brigado com a mãe, deixou alguma coisa, às vezes, geralmente, às vezes, sempre é por causa de algum dinheiro, né? Uma herança. Então, assim, tudo isso está no nosso sistema límbico, certo? Então, amplamente interconectado e conectado a todo o nosso sistema nervoso central, que foi a primeira aula que eu dei lá no curso de neurociência, assistam lá, no qual recebe, né, informações de todo o organismo e a todo instante. Então, nós temos nosso sistema nervoso central, que está do cérebro,
que manda todas as informações através dos neurônios, né? Nossos neurotransmissores sensoriais vão mandando para o restante do corpo. E nós temos o sistema periférico, que é essa parte onde passam nossas veias, né? Onde também vão levando os neurotransmissores para a perna, através da medula espinhal, né? Vão estar levando isso aí. Então, nosso sistema límbico também ele é inconsciente e sem controle e voluntário. Por que, gente? Que acontecendo esses massacres nas escolas? Por quê? Porque muitas pessoas, aonde que está, né? Uma pessoa ter coragem de pegar uma machadinha e ir lá machucar uma criança. Tem a ver com essa parte do sistema límbico. Então, o sistema límbico ali, alguma coisa da parte emocional dessa pessoa não está bem, né? Pode ser um possível psicopata fazer uma coisa dessa. Ou um jogo deixou de excluir tanto por esse jogo, o jogo foi tão real que quis colocar isso em prática na vida real, né? Onde que está a questão, né, de tudo? Então, nós precisamos trabalhar essa parte das emoções com nossos pequenos, tá? Desde bebê. Então, a amígdala interage com o hipocampo e pode mesmo influenciar o processo de consolidação de uma memória. Uma pequena excitação pode ajudar no estabelecimento e conservação de uma lembrança, né? Como age o sistema límbico central da emoção? Quem lê para mim agora essa parte aqui? Acho que eu já li no outro, né? Mas vamos ler de novo. Número 1, quem pode ler? A Silvia não está aí hoje, não? A Silvia sumiu hoje. Quem lê para mim o número 1? Nossa, não tendo voluntário. Lê aí, Cleide. Jéssica, o evento é capacitado pela retina, tato, audição ou olfato. Segue para o tálamo e é traduzido para a linguagem do cérebro, onde são acionadas as referências, cor, textura, forma, etc., que já tenham um significado formal anterior, fragmentos de informações. 2, quem leu 2? Eu acabei de ler, professora. O 2? Maria. Mas você leu 1 também? Eu acho que eu li errado, peraí. O gato subiu o computador. Eu li o 1, tem mais continuação aqui embaixo. Desculpa, vou ler de novo. O evento é capacitado pela retina, tato, audição ou olfato. A amígdala aciona a hipófise diretamente, que dispara a secreção hormonal e mobiliza os centros do movimento, além da produção de adrenalina ou cortisol pelas suprarrenais, dependendo da interpretação inconsciente da mensagem. Esse era o 1 mesmo. Agora tá Mas leu certo. 3. Qual o número agora? O 3. Já leram o 3? Esses fragmentos seguem para o córtex visual e são traduzidos em imagem. 4. Quem leu 4? Pode continuar? Pode. A imagem decodificada segue para o córtex para ser elaborada. Daí, para o hipotálamo e seguir naturalmente para a hipófise e suprarrenais, se espalhando através dos hormônios para o resto do corpo. Mas, caso haja uma informação de urgência, ela vazará inconscientemente e seguirá diretamente para a amígdala, que soará um alarme e enviará à hipófise as informações para uma reação emocional rápida. Então, estão vendo? Isso aí tudo, né? Está explicando como age o sistema límbico, que é o central da emoção. Então, uma informação, né? Vai mandando para outra, né? Então, é assim, né, gente? E, para finalizar, o ambiente escolar deve ser planejado para facilitar as emoções positivas e evitar as emoções negativas nas crianças. Bom, gente, então essa aula foi tirada do livro Ramon Corrêa Guerra, Leonor, né? E Leonor, que chama Neuroeducação como o Cérebro Aprende, da Artimed, tá? E aqui, lá meus sites, lá, né? Então,
que vocês aprenderam dessa aula? O que mais marcou para vocês hoje? A forma de trato com o menino, né? A questão do carinho, a questão da vivência familiar, a questão da paciência, que eu sou mãe e muitas vezes a gente não tem, né? Com uma criança que tem a limitação, né? É difícil, uma coisa tão simples para a gente não é simples para eles. Tem muita dificuldade para muita dificuldade para leitura. Não é que não gosta, é que tem muita dificuldade para leitura, tem muita dificuldade para entender, e muitas vezes a gente, todo ser humano, não é eu, a gente perde a paciência, não tem como, né? Porque o nosso, ele nos desafia. O da escola não te desafia, o meu da escola não me desafia, mas em casa eles desafiam. O apoio é aqui, mas eles desafiam, então é muito difícil. É muito difícil mesmo. Você ter mãe, ser profissional, de querer entender, ensinar. Agora mesmo, meu marido está ensinando matemática. É muito difícil, porcentagem, é muito difícil para essas crianças que têm uma limitação. Então, me chocou muito essa sua fala e essa sua aula de hoje. Ai, que legal. Quem mais quer falar que eu vou procurar um livro, um negócio muito legal, vou ver se está no meu estante aqui, eu vou fechar a câmera para procurar. Aí, quem mais quer falar? Tenta falar, Araceles, alguma coisa. Vê se está aqui um negócio no jogo meu aqui. Professora Jéssica, Agora eu que eu acho que... Pode falar. Não, é que eu não estava conseguindo abrir o microfone. Pode falar, depois eu falo. Então, sobre essa aula das emoções, eu vejo, assim, eu trabalho faz pouco tempo na área da educação infantil, e eu vejo, assim, que as crianças de hoje em dia, elas têm uma perda nessa parte da emoção, né? Porque os pais muitas vezes não têm paciência, não dá carinho, não dá amor. Então, tá influenciando na aprendizagem dessas crianças, que às vezes elas não têm paciência, mas não é porque ela não tem paciência, porque ela não quer aprender o conteúdo, é que ela sente falta de carinho, de atenção. E aí, para uma professora dar atenção para 10 alunos, 20 alunos, dependendo da quantidade de alunos que é mais difícil, e é uma atenção diferente de mãe para filho e professor com a sala cheia da atenção, né? E eu sinto que essas crianças têm um pouquinho mais de dificuldade na aprendizagem e no comportamento também, por questão de uma falta de suprir essas emoções em casa. Não sei se eu estou errada. Isso é o meu ponto de vista. Tem uma menininha lá onde eu trabalho, né? Que toda vez, lá na escola, as crianças ficam período integral. E essa menininha, gente, Bárbara, toda vez que ela desce, né, para o pátio, ou para lanchar, sempre tem que entrar na minha sala, dar um abraço em mim e falar como eu estou, se eu estou bem, se eu não estou bem. E, sabe, eu acho que isso aí é tudo carência afetiva. A mãe mora no Rio de Janeiro, a criança tem mais 4 irmãos, mora com a avó que cria a menininha. Dificuldade extrema para aprender a ler e escrever, dificuldade extrema para aprender a traçar as letras e conseguir reconhecer as letras e ler, né? Então, assim, quando a criança, você vê, né? A mãe já, tipo, abandonou, né? O filho não sabe quem é o pai, cada criança é de um pai, por exemplo. Então, o que acontece? Isso mexe com as emoções da criança. A criança vê lá, o amiguinho da sala, todo mundo tem, às vezes a maioria tem pai, quando chega Dia dos Pais, por isso que eu não gosto muito, assim, de comemorar Dia dos Pais, Dia das Mães, da escola, sabe? Que tanta criança não tem a mãe, não tem um pai. Eu acho que tem que ser Dia da Família. Porque pai, mãe é aquele que cria, né? A avó, no caso. Então, o que você põe na Dia dos Pais, cartãozinho papai, cartãozinho mamãe, isso mexe muito com as emoções das crianças, gente, que não tem o pai, não tem a mãe, né? Então, eu tenho que tomar muito cuidado com essa área da educação. Eu sou contra ter esses cartõezinhos Dia dos Pais, Dia das Mães. Eu acho que tem que ser Dia da Família, né? Aí, se a criança vai dar o cartãozinho para quem ela quer, se é para a avó, para quem ela ama, né? Quem criou. Porque a criança que não tem o pai, não tem a mãe, vai atingir as emoções dessa criança. Entendeu? E você encontra bastante cartinhas, né, para vender na Booktoy, na Amazon, você vai procurar cartinha das emoções. Você acha bastante coisa legal para trabalhar com a criança,
que são cartinhas que você vai trabalhar. Eu queria tanto achar um para você mostrar para vocês, mas eu esqueci o nome dele, não consigo lembrar agora. Eu não sei, não achei aqui no meu armário, já fui em todo lugar aqui, que trabalha muito legal para trabalhar com as parte das emoções, sabe? Mas depois, se eu achar, eu mostro para vocês. Então, gente, a nossa aula hoje foi essa, sobre emoções. A aula sobre neurotransmissores, eu vou pôr gravada lá, também no site, tá bom? E depois eu ponho, eu não lembro qual que é a nossa próxima aula. E a aula de leitura também, que é uma aula muito extensa, muito legal, certo? Nós estamos já na 7ª aula, né? Faltam 3 aulas para terminar. Aí vamos falar sobre o cérebro, o envelhecimento, e aí eu vou ficar com saudade de vocês quando terminar as aulas. Nossa, passou muito rápido. Hã? Passou muito rápido. Tá passando rápido, né? Porque eu quero montar outro cursinho, né? Depois. Gente... Professora, você faz pós também ou é só curso?